Muito boa tarde. Meu nome é Rui Moura. Eu sou também docente do Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Eu trabalho precisamente numa área aqui já evocada pela professora Maria dos Anjos, que falou antes, que é a área da geofísica, e tenho trabalhado ultimamente, nos últimos anos, numa área bastante aliciante, da qual vamos falar, que é a aplicação da ciência no espaço. Portanto, vamos aqui ver aqui alguns aspectos que eu quero ilustrar, em que medida que as geociências, a geologia, é importante nas ciências, tanto do espaço, e sendo assim é uma ciência, como diz o título, da Terra e do espaço. Aqui, nesta imagem, nós podemos ver aqui um conjunto de superfícies diferentes do nosso sistema solar que a humanidade já pisou, desde a Terra, obviamente, nós já pisamos a Terra, a Lua, aqui Vênus, Marte, aqui é Titã, aqui é um asteroide chamado Eros, aqui outro asteroide, o cometa 66P, o asteroide Ryugu e o asteroide Bennu. Portanto, estas são as superfícies, digamos, rochosas, com relevância geológica, que a humanidade já pousou. Só numa delas, obviamente, é que levámos humanos, que foi à Lua. E já vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Portanto, estas são as superfícies que os geólogos têm interesse e que têm relevância para a descoberta não só do passado da Terra, mas também do passado do Sistema Solar e também do passado do Universo. E, portanto, desta forma, há aqui uma frase que eu coloquei aqui em inglês, portanto, em inglês, geologists have a saying, rocks remember, ou seja, em português, os geólogos têm um ditado, as rochas têm memória, ou lembram-se, e o que ele queria dizer, a pessoa que disse isto é o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar o Sol da Lua, é que, de facto, as rochas têm, na sua gênese, algo que contém memória de onde vieram e como se formaram. E, portanto, essa memória ajuda depois a desvendar a sua história, e não só a sua história, mas a história, por exemplo, naquele caso da Lua, e também da Terra e do Sistema Solar. E, portanto, é bastante importante, se nós quisermos saber de onde viemos e para onde vamos, é muito importante sabermos o que é que as rochas nos dizem. Isto é um outro exemplo daquilo que nós podemos procurar no Sistema Solar, e usando as ferramentas da geologia, ou seja, o conhecimento da geologia. Aqui do lado esquerdo temos aqui um asteroide, parece um Ferrero Rocher, peço desculpa. Aqui este asteroide que está aqui a rodar é o asteroide Bennu, que foi reconhecido e até já mostrado por uma missão norte-americana da NASA. Com isto, quer-se saber, por exemplo, quais são as origens do universo, porque este objeto é muito antigo, é um dos objetos mais antigos que eventualmente nós temos no nosso sistema solar. E aqui a imagem da direita tem aqui um conjunto de camadas vistas de órbita marciana da superfície de Marte, e nestas camadas que estão fotografadas em determinados comprimentos de onda com câmaras especiais, é possível eventualmente interpretar o que é que lá existe, e muitas vezes o interesse é saber se contém ou não água. Isso pode ser muito importante para o futuro e até eventualmente se quisermos enviar humanos para permanecer na superfície de Marte. Portanto, aquilo que nós procuramos quando vamos a estas superfícies planetárias, ou quando as reconhecemos, usando sondas ou futuramente, se pudermos ir a Marte com humanos, mas para já a partir de sondas, tanto aquelas que aterram na superfície como aquelas que orbitam, nós podemos procurar algumas evidências que digam algo sobre o clima, como é que o clima evoluiu em Marte, se há água ou não, se há vida, é uma das grandes buscas que nós fazemos, e se eventualmente existem recursos para se poder eventualmente viver neste planeta um dia, não é? E, portanto, estas imagens belíssimas ajudam-nos a ter uma ideia, e, portanto, esta é uma imagem de Marte, da superfície de Marte, parece são umas dunas. Esta, do lado direito, é também uma imagem de Marte, de um sítio onde agora há um veículo de Marte, que foi enviado a Marte, que é o Perseverance, que é uma sonda robótica, tipo uma sonda que se locomove com rodas, como já devem ter visto.
Aquilo é a cratera de Jezero e, neste momento, uma das grandes buscas que se faz, precisamente, são indícios de vida passada e também da presença de água. Curiosamente, esta imagem do meio não é Marte, mas poderia ser, porque em Marte existem estruturas dunares e com coloração muito parecida com esta. Esta, na verdade, é uma imagem da Terra num sítio do deserto do Namib e tem semelhanças muito grandes com algumas zonas de Marte. Portanto, às vezes, a forma de nós estudarmos Marte é uma forma também de estudarmos a própria Terra. Uma das coisas que nós fazemos aqui no Porto e que ensinamos é como é que se fazem mapas geológicos. O que é que são mapas geológicos? Portanto, são mapas que são coloridos, como vocês podem ver, de acordo com o tipo de rocha e a zona onde ocorrem essas rochas. E, portanto, eu aqui tenho aqui um conjunto de rochas pintadas a cores diferentes e cada rocha destas tem uma idade e uma tipologia diferente. Da mesma maneira que na Lua, isto é um mapa geológico da Lua, obviamente que este aqui, eu não disse, mas vocês estão a ver onde é que isto é Portugal, mas existe também um mapa geológico da Lua e, da mesma maneira, cada cor pinta um tipo de rocha e uma idade diferente de cada rocha. Isso faz-se, pois, também não só para a Lua e para a Terra, pode-se fazer desde o primeiro planeta a contar do Sol, que é Mercúrio, isto é um mapa geológico de Mercúrio, até o objeto rochoso mais longínquo que até hoje reconhecemos, que é Ultima Thule, que é um asteroide que está para além de Plutão, portanto, nos confins mesmo do nosso sistema solar. Como podem ver, qualquer um destes corpos pode ser pintado às cores, o que é uma tarefa que normalmente os geólogos fazem. Não é pintar às cores, mas obviamente reconhecer que tipo de rocha e que tipo de idade é que poderão ter essas rochas. Obviamente que também podemos fazer para os outros. Eu tenho aqui apenas 3 exemplos. Tenho aqui, portanto, isto é Marte, é um mapa geológico de Marte. Isto é uma das luas de Júpiter, a lua Io, e este é o tal planeta mais distante, que agora foi relegado para um planeta anão, que é Plutão. E Plutão, como podem ver aqui ao lado, também tem aqui um mapinha colorido que indica a sua geologia de acordo com o código de cores, não é? Para isso, para irmos a estes sítios, temos que ter mobilidade, não é? No caso das missões que levaram a humanidade à Lua, fomos, por exemplo, e viemos num veículo como este, que é um módulo lunar. O módulo, aliás, chama-se um módulo de comando, e este é um módulo de serviço. Para irmos a Plutão, já não podemos enviar, obviamente, humanos, tivemos que enviar uma sonda, mas essas sondas depois levam ferramentas e portanto, instrumentos que sejam capazes de fotografar ou de, pelo menos, reconhecer a geologia da superfície desse planeta, não é? E, com isso, perceber o que é que existe lá, qual foi a sua origem, eventualmente, o que é que se passou para não ter vida ou para ter vida, mas no caso de Plutão, obviamente, não tem vida, não é? Aqui só para ilustrar a mobilidade é muito importante, até para nós. Este, por acaso, sou eu há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, quando fiz uma pequena reportagem com a TVI. Isto é um avião, portanto, e normalmente o avião também pode servir como um meio para se fazer reconhecimento geológico. Portanto, a mobilidade é uma das características da geologia. A geologia não é uma ciência de se ficar na sala de aula, também tem uma grande permanência na sala de aula, é uma das coisas também aliciantes, mas ainda mais aliciante é ir à natureza e reconhecer a natureza. É talvez uma das características mais importantes e interessantes e desafiantes que normalmente os estudantes que por aqui passam adoram fazer, que é ir ao campo. Ir ao campo, obviamente, normalmente faz-se com veículos deste género, que são jipes. Aqui temos o meu colega, o professor Alexandre Lima, aqui a fazer uma colheita, ou pelo menos uma bateia de sedimentos aqui alguns em Portugal. Ele deve estar à procura, no meio daqueles sedimentos, de algum material ou mineral valioso, não é? Pelo menos só para perceber que tipo de materiais é que se podem procurar ali. E aqui, perdão, isto voltou para a frente sem eu querer. Aqui, do lado esquerdo, temos o chamado rover lunar, que foi um veículo que foi enviado 3 vezes em 3 das 6 missões que foram à Lua. Já agora, a humanidade foi 6 vezes à Lua, em 3 das quais levou uma espécie de um jeep próprio para andar na Lua. Portanto, até na própria Lua, para se andar a procurar e acolher amostras geológicas, foi necessário desenvolver um veículo, ou seja, ter mobilidade de campo, que é uma das tarefas
que é particular à atividade da geologia. Noutras circunstâncias também foi necessária alguma mobilidade a pé. Neste caso é o Alan Bean, que foi visitar uma sonda que tinha sido enviada à Lua antes da humanidade chegar à Lua. Portanto, eles aterraram próximos desta sonda, que era a Surveyor, e foram lá buscar algumas amostras. Isto é um veículo robótico, foi o primeiro veículo robótico com rodas enviado a um corpo planetário, que é o Lunokhod em russo, e foi a primeira vez que nós exploramos de forma robótica um corpo planetário com mobilidade, obviamente. Portanto, este explorou a Lua, e este foi o primeiro, deste lado, aqui do lado direito, foi o primeiro veículo a reconhecer a superfície de Vênus, na missão Venera. Aqui, um paralelo com aquilo que se faz em Marte hoje mesmo, tem aqui o rover Perseverance, que foi o último veículo robótico enviado a Marte, que tem é um laboratório ambulante, que tem um conjunto de instrumentos diversos para reconhecer vários aspectos da superfície de Marte, desde a mineralogia, à presença de vida, etc. Muitas outras coisas, a estrutura das camadas e outras coisas. E o Perseverance levou consigo um pequeno veículo, um UAV, uma espécie de um helicóptero, se calhar vocês já ouviram falar, o Ingenuity, que serve também para fazer pequenos reconhecimentos aéreos de sítios onde o rover ainda não chegou. Ou seja, muitas vezes o helicóptero serve para ir à frente, ver o que é que se passa, de modo a saber se, por exemplo, o rover, ou seja, o Perseverance, pode ou não transitar em segurança mais adiante. E aqui, do lado esquerdo, temos aqui o Ricardo, um estudante que passou por aqui, que agora está a tirar doutoramento, precisamente no campo, a manusear e a programar um drone, ou seja, um AV, uma espécie de um helicóptero, um quadcóptero, para fazer um reconhecimento de uma área onde andamos a fazer trabalho científico. Aqui, um tipo de trabalho, do lado direito, um tipo de trabalho mais tradicional, que é locomovido por um jeep, não é? Portanto, mais uma vez, a mobilidade de jeep, mas também feita de forma aérea, autónoma, pode ser feita também na Terra à semelhança daquilo que é feito em Marte. Portanto, há grandes semelhanças daquilo que é feito em Marte e daquilo que é feito em Terra. Aqui são mais alguns aspectos de outros veículos. Temos aqui a missão InSight, que levou um sismógrafo. Há bocado perguntaram sobre se queriam ser sismólogos, como é que poderiam fazer para serem sismólogos ou geofísicos da sismologia. E isto é uma missão a Marte, a chamada InSight, que colocou um sismógrafo na superfície de Marte. A primeira vez que nós colocamos um sismógrafo. Aqui também, em baixo. Isto é um mostrador, do lado direito, um mostrador de um asteroide. E este é um pormenor do rover, do Perseverance, que eu mostrei antes. Portanto, todos aqueles nomes que ali estão são instrumentos científicos que o Perseverance leva para fazer trabalho de geologia na superfície de Marte. O reconhecimento às vezes também é feito portanto, por pessoas. Aqui temos uma imagem que temos 2 martelos pousados, um na superfície aqui de uma zona granítica aqui no norte de Portugal, e aqui um martelo pousado para dar escala para a fotografia da Lua. Eventualmente penso que este é da missão Apollo 16 ou 17, portanto, uma das penúltima ou última missão à Lua. Portanto, coisas muito semelhantes que se fazem na Lua fazem-se também na Terra e no norte de Portugal. Da mesma maneira que aqui temos 2 astronautas famosíssimos, o Neil Armstrong aqui de camisa azul e o Buzz Aldrin, os primeiros 2 humanos a ir à Lua, a fazerem uma observação muito parecida com aquilo que está aqui a fazer o Rui Frutuoso, um ex-estudante nosso que agora está numa das tais empresas de prospecção, aqui a fazer uma observação à lupa de aspectos de mineralogia. E aqui o Victor Glover, que é um astronauta norte-americano que ainda há pouco tempo esteve na Estação Espacial, e apesar de estar na Estação Espacial e não haver rochas no espaço, ou pelo menos em órbita, ele está ali a tirar uma formação em geologia. Obviamente que nós vamos, ou reconhecemos desde os pontos mais elevados, por exemplo, na Lua, aos pontos mais baixos da Terra, e neste caso temos aqui o meu colega e amigo, o professor Alexandre Lima, aqui num ponto, no fundo de uma mina, onde se extrai uma determinada substância mineral. Portanto, vamos desde os pontos mais altos, como diz ali, aos pontos mais profundos. Aqui, neste caso, também reconhecemos
através da recolha de amostras. As amostras às vezes são recolhidas à mão, simplesmente com o martelo, ou podem ser carotadas com uma espécie de um berbequim portátil. E aqui temos a minha amiga e também colega daqui do departamento, a professora Helena Santovaia, aqui a fazer uma recolha de um carote, chama-se um carote, um tubo de rocha, que depois vai ser levada para o laboratório para análise. E, por incrível que pareça, essas mesmas tarefas, ou muito semelhantes, foram feitas na Lua há cerca de 50 anos atrás. Isto obtém-se resultados que depois são transformados em mapas muito bonitos e coloridos. Podem-se fazer recolhas com instrumentos na superfície. Aqui temos uma operação na Lua e o mesmo tipo de operação, por mim, feita aqui perto de Paredes, com um instrumento à beira da estrada. Portanto, o mesmo tipo de tarefas que se fazem na Lua fazem-se em Paredes. E este ano vamos enviar uma experiência ao espaço, talvez em maio, uma experiência de geologia planetária que vai ser enviada neste foguetão. Isto obtém-se dados de sismologia, mais uma vez voltando à sismologia. Portanto, se eu colocar instrumentos na Lua ou em Terra, eu obtenho dados de sismologia e posso recolher amostras e vê-las ao microscópio. Portanto, estes são 2 geólogos do programa Apollo que observavam rochas da Lua, e aqui estudantes, numa anterior mostra de ciência, a verem rochas ao microscópio. E depois os resultados têm estes aspectos muito bonitos e coloridos ao microscópio, e depois tiram-se essas conclusões. Os cientistas são pessoas, e as pessoas que tiveram o passado ligado à exploração espacial eram também geólogos. Aqui temos o único geólogo e cientista que alguma vez esteve na Lua, é o Dr. Harrison Schmitt, e este senhor aqui é um geólogo que atualmente treina os astronautas para irem à Lua no futuro. Também há geofísicos. Estes 2 astronautas são geofísicos, e este sou eu a fazer um voo de experiências em microgravidade no Canadá, precisamente também para fazer uma experiência de geologia e geofísica. Portanto, este faz parte do meu treino. Eu tenho alguma formação também em aeroespacial, nomeadamente em astronáutica. Isto são alguns aspectos. Portanto, os cientistas são estes muitas vezes. Aqui só, para acabar e para terminar, só uma panóplia de profissões de astronautas atuais. Estas pessoas que aqui estão, algumas delas vão à Lua na próxima década, certamente, e há aqui 2 geólogos, nomeadamente aqui o Joe Acaba e Watkins, a Jessica Watkins, que é esta senhora que está aqui, a geóloga. O resto tem profissões desde engenheiros a pilotos, portanto, e biólogos também, e médicos. Portanto, por isso, quem sabe, pode ser que um dia um de vocês, se concorrer um dia à ESA ou a outra agência espacial, mas em princípio é a ESA, pode ser que um dia vocês venham a fazer tarefas destas, ou pelo menos participarem por dados destas missões espaciais, onde também se faz geologia. Muito obrigado. Obrigada, professor. Temos agora aqui uma questão de uma turma da Escola Secundária de Irmesina, a turma 11º D. Eles gostariam de saber que tipo de rochas existem em Marte e na Lua. Em Marte existe um leque de rochas muito mais variado que na Lua. Em Marte nós temos rochas sedimentares, ou seja, rochas que se depositam em camadas, rochas chamadas detríticas, desde arenitos, argilitos, até calcários temos em Marte. E também temos as chamadas rochas eruptivas, tipo lavas vulcânicas, tipo basaltos, não é? Portanto, pelo menos reconhecem-se os basaltos e algumas rochas sedimentares. A Lua é essencialmente constituída por rochas vulcânicas, ou pelo menos rochas vulcânicas que depois foram retrabalhadas pelo impactismo, que também existe em Marte. Também é um outro tipo de rochas menos comuns na Terra, que são as chamadas rochas de impacto, no fundo, são rochas pré-existentes que foram estilhaçadas pelos impactos de meteoritos na Lua e em Marte. E, portanto, diria que há rochas vulcânicas, rochas sedimentares em Marte, mais os impactitos, e na Lua há impactitos, portanto, ou seja, no fundo, que são rochas vulcânicas retrabalhadas pelo impactismo, e há também escoadas de lava basáltica, essencialmente. E há outros, depois, rochas chamadas anortositos e rochas, mas essencialmente são rochas vulcânicas e eruptivas, e rochas que depois são transformadas pelos impactos.
Ok, professor, muito obrigada. Obrigado. Só para relembrar mais uma vez que podem visitar o stand de Geologia e retirar de lá mais algumas informações sobre o curso. E mais logo, por volta das 16h35, vamos ter uma mesa redonda com os núcleos de estudantes da FCUP, onde vão falar sobre as vantagens e desafios de estudar na FCUP. Muito obrigada. Muito obrigado. E bons